pessoal, sejam todos bem-vindos. Daremos início à terceira semana de estudos da disciplina Ecologia. Nesta aula, nós iremos tratar das definições e atributos de populações e comunidades e iremos falar também sobre sucessão ecológica. Então, vamos lá. Uma população ecológica corresponde ao conjunto de organismos da mesma espécie que vivem em uma mesma área ao mesmo tempo. Essa coexistência permite a possibilidade de intercruzamento e troca de genes entre si. Por estar inseridos em uma mesma área, estão sujeitos ao mesmo conjunto de fatores ambientais, relacionados às condições físico-químicas, à disponibilidade de alimento e interações entre os indivíduos. Esses fatores tendem a influenciar no desempenho biológico dos indivíduos e, consequentemente, na população. As populações apresentam atributos muito importantes. Nesta aula, veremos as definições e características de algum deles, como o tamanho da população, densidade populacional, natalidade, mortalidade, fecundidade, taxa de crescimento populacional, potencial biótico, estrutura etária e o padrão de distribuição espacial dos indivíduos. Inicialmente, nós vamos compreender como é mensurado o tamanho e a densidade de uma população. Me acompanhe no slide. Uma das formas é por meio da contagem direta do número total de indivíduos, que é válida quando se trata de organismos grandes ou bem visíveis localizados em áreas pequenas. Porém, geralmente estudam-se grandes áreas e contar todos os organismos em uma população pode ser muito dispendioso em termos de tempo e dinheiro, ou simplesmente pode não ser possível. Por essas razões, os ecologistas muitas vezes estimam o tamanho de uma população por meio de amostragens e utilizam os dados obtidos para fazer inferências sobre a população como um todo. Quando se estudam populações de plantas, por exemplo, utiliza-se parcelas denominadas quadrantes para determinar o tamanho e a densidade de uma população. Cada quadrante determina uma área do mesmo tamanho, tipicamente uma área quadrada, dentro do habitat. Lembrando que o habitat corresponde à área geográfica que a população está inserida e que fornece condições favoráveis à sua sobrevivência e desenvolvimento. Bom, então um quadrante ele pode ser determinado ao cercar uma área com cordões ou usando um quadrado de madeira, metal ou plástico colocado no chão, conforme mostra a figura. É importante ressaltar que os quadrantes devem ser colocados ao longo da área estudada para que se tenha uma amostragem mais significativa. Após determinar os quadrantes, os pesquisadores contam o número de indivíduos existentes nos limites de cada um e, ao final, os dados podem ser usados para estimar o tamanho e densidade da população em todo o habitat. Para o cálculo da densidade, utiliza-se a soma total do número de indivíduos observados em cada quadrante, dividido pela área amostrada. Se o pesquisador conhecer a área total onde a população encontra-se inserida, ele pode multiplicar o valor da densidade encontrada pela área total e obter a estimativa do número total de indivíduos que compõem a população em estudo. Existem alguns outros métodos que podem ser utilizados para determinar o tamanho das populações e que não serão tratados aqui. Por isso, eu sugiro a vocês que leiam o material complementar que eu disponibilizei na sala da disciplina, ok? Bom, agora nós iremos falar sobre os atributos natalidade e mortalidade. A natalidade, ou taxa de nascimento, expressa a razão entre o número de indivíduos nascidos pelo número total de indivíduos da população em um determinado intervalo de tempo. A mortalidade, ou taxa de mortes, é expressa pela razão entre o número de mortes em determinado período e o número total de indivíduos da população. Me acompanhe no exemplo que eu coloquei para vocês. 2.000 indivíduos novos nascem em uma população de 1.000 indivíduos em um ano. A taxa de natalidade per capita nesse período é de 2 filhotes por indivíduo. Então, a taxa de natalidade foi obtida dividindo o número de indivíduos nascidos, que é 2.000, pelo número de indivíduos da população, que é 1.000. Se morrerem 200 indivíduos entre os 1.000 dessa população,
A taxa de mortalidade no período de 1 ano será de 20% ou de 0,2 per capita. Percebam que a taxa de mortalidade foi obtida pela divisão do número de mortes, que foi de 200 indivíduos, pelo total de indivíduos da população, ou seja, 1.000 indivíduos. Outros 3 atributos muito importantes da população são a fecundidade, a taxa de crescimento populacional e o potencial biótico. A fecundidade corresponde ao número médio de descendentes por fêmea em um determinado período de tempo. A taxa de crescimento populacional consiste na variação do número de indivíduos da população em um determinado período de tempo. Se a variação é positiva, o tamanho da população aumenta, e se a variação é negativa, a população tende a diminuir. Fatores como natalidade, mortalidade, migração e emigração, afetados pelos fatores ambientais, determinam a taxa de crescimento populacional. E o potencial biótico corresponde à capacidade reprodutiva máxima de uma população. Em uma condição ideal, na qual o ambiente não oferece nenhuma limitação aos indivíduos, a população atinge seu potencial biótico e tende a crescer indefinidamente. Em relação à estrutura etária de uma população, esta pode ser representada por pirâmides etárias, que apresentam informações sobre o número de indivíduos nas diferentes faixas de idade, razão sexual, ou seja, razão de machos e fêmeas, e o tamanho total da população, que é obtido com o somatório dos indivíduos das diferentes faixas etárias. Com todas essas informações, pode-se fazer projeções sobre o crescimento futuro da população. Observe os exemplos apresentados nos slides. Uma pirâmide de base larga, como a da África, por exemplo, indica que há um grande número de jovens na população e que esta tende a crescer. Uma pirâmide em que as faixas etárias têm tamanhos similares, como a dos Estados Unidos, por exemplo, indica que a população está em equilíbrio. E a pirâmide de base estreita, como a do Japão, por exemplo, indica que a população está envelhecendo, já que há menos indivíduos nas faixas etárias inferiores e que o tamanho da população está diminuindo. Em relação aos padrões de dispersão dos indivíduos que compõem uma comunidade, estes podem ser do tipo uniforme, aleatório ou agrupado. Vejamos no slide como ocorrem essas dispersões. Na dispersão uniforme, os indivíduos de uma população estão distribuídos mais ou menos uniformemente. Podemos citar como exemplo uma plantação de milho, em que o fazendeiro decidiu plantar as sementes a distâncias regulares. Quando as sementes germinarem e as plantas crescerem, serão observados naquela população indivíduos dispostos de forma uniforme. Os indivíduos também podem estar dispersos aleatoriamente, ou seja, sem um padrão previsível. Um exemplo de dispersão aleatória são as plantas que têm suas sementes dispersadas pelo vento. As sementes se espalham amplamente e brotam onde caem, desde que o ambiente seja favorável, com solo, água, nutrientes e luz suficientes. É importante ressaltar que no padrão aleatório pode-se encontrar indivíduos muito próximos ou muito afastados. O mais comum em uma população natural é a ocorrência da dispersão agrupada. Como o próprio nome já indica, os indivíduos encontram-se aglomerados em grupos. Uma dispersão agrupada pode ser vista em plantas que dispersam suas sementes diretamente no solo, como por exemplo árvores de carvalho, ou animais que vivem em grupos, como por exemplo cardumes de peixes ou manadas de elefantes. É importante salientar que a determinação do tipo de distribuição da população é importante na seleção de métodos de amostragem para estimar o tamanho da população. Agora nós vamos falar um pouco sobre os modelos de crescimento populacional. Existem 2 modelos, cujas equações matemáticas descrevem curvas com formas características. São eles o modelo exponencial e o modelo logístico ou sigmoidal. Vamos analisar esses 2 modelos nos slides a seguir.
O primeiro modelo é o de crescimento exponencial, representado pela curva em forma de J. Pode-se observar neste modelo um rápido aumento da densidade da população, não havendo limitações impostas pelos fatores ambientais. Sendo assim, a população tende a crescer indefinidamente. Porém, quando a população se aproxima da sua carga biótica máxima, o ambiente tende a ser cada vez mais limitante, de modo que a taxa de crescimento populacional tende a diminuir. No segundo modelo, nós podemos observar a atuação dos fatores limitantes no crescimento da população. Este modelo pode ser denominado logístico ou sigmoidal, apresentado por uma curva em forma de S. Observem que a população apresenta um aumento inicial lento, passando para um crescimento rápido, que em seguida diminui até atingir um equilíbrio. Neste momento, a população atinge a capacidade de suporte do ambiente, representado pela letra K, ou seja, atinge o número máximo de indivíduos da sua espécie, que o ambiente consegue sustentar. Em relação aos fatores que regulam o crescimento das populações, nós podemos citar a disponibilidade de espaço e alimento, bem como a competição entre populações de diferentes espécies por estes recursos. E também a carga biótica máxima, que eu falei anteriormente, que consiste no tamanho máximo de determinada população que um ambiente pode suportar. Então, finalizamos aqui o estudo dos atributos, que são restritos ao nível de população, e agora iremos falar sobre os atributos das comunidades. Uma comunidade é definida como um conjunto de populações de diferentes espécies que vivem em um determinado local e que interagem entre si. Assim como as populações, as comunidades também apresentam atributos específicos, tais como a riqueza de espécies, a equitatividade e a diversidade de espécies. A riqueza de espécies refere-se ao número de espécies presentes em um determinado local. A equitatividade refere-se à contribuição de cada espécie para o total de indivíduos da comunidade, sendo calculada pela razão entre o número de indivíduos da espécie em relação ao total de indivíduos. Reflete também o grau de dominância, ou seja, se uma ou algumas espécies apresentam proporções muito maiores que as demais, sendo estas consideradas dominantes. Quanto maior a dominância, menor será a equitatividade da comunidade e vice-versa. A diversidade de espécies refere-se à variedade de espécies de organismos vivos de uma determinada comunidade, levando em consideração a riqueza e a equitatividade. Comunidades com uma equitatividade maior são mais diversas. Agora nós vamos trabalhar esses conceitos a partir da figura apresentada. Observem que há 4 áreas representadas pelas letras A, B, C e D. Se compararmos as áreas A e B, a área B seria mais diversa, pois possui 3 espécies de mariposas, enquanto a área A possui somente 1. Em uma segunda situação, analisando as áreas C e D, observamos que não existe diferença entre o número total de espécies entre as duas áreas. A área C possui 4 espécies e cada uma delas está representada por 3 indivíduos. E a área D também possui 4 espécies, sendo que uma delas é abundante, apresentando 9 indivíduos e as demais com apenas um indivíduo cada. Como eu falei anteriormente, a equitatividade reflete também o grau de dominância de uma espécie em uma comunidade. Então, quanto maior a dominância, menor será a equitatividade da comunidade, e vice-versa. E que comunidades com uma equitatividade maior são mais diversas. Dessa forma, embora as áreas C e D tenham a mesma riqueza em espécies de mariposa, a maior equitatividade observada em C faz com que essa área apresente, portanto, uma maior diversidade. Uma medida utilizada para mensurar a diversidade de espécies, considerando sua abundância e riqueza, é o índice de diversidade de Shannon, calculado a partir da fórmula H' menos somatório de PI vezes log de PI. Para a realização do cálculo, deve-se obter inicialmente o número de indivíduos de cada espécie e o número total de espécies da comunidade.
Depois é necessário que se obtenha o P para cada espécie estudada. Esse valor representa a proporção da espécie na comunidade e vai ser utilizado em todo o cálculo. Se o pesquisador, por exemplo, estiver estudando uma comunidade com 10 espécies de besouros, ele terá que calcular o P para cada uma das 10 espécies. Calcula-se o P dividindo-se o número de indivíduos da espécie pelo número total de indivíduos da comunidade. O índice de equitatividade de Bielo, que é derivado do índice de diversidade de Shannon, permite representar a uniformidade da distribuição dos indivíduos entre as espécies existentes dentro de uma determinada comunidade. Seu valor apresenta uma amplitude de 0 a 1, em que 0 corresponde à uniformidade mínima e 1 corresponde à uniformidade máxima. Na fórmula, o índice de equitatividade de Bielo é representado pela letra J e corresponde à razão entre o índice de diversidade de Shannon e o H máximo, que corresponde ao logaritmo do número total de espécies amostradas na comunidade. Se o valor da equitatividade de Bielo for 0,97, por exemplo, isso indica que 97% da diversidade máxima teórica da comunidade estudada foi obtida por meio da amostragem realizada. Esse valor deverá ser comparado com outros valores calculados para compor estudos de diversidades já realizados na área de trabalho. Bom, eu não irei detalhar os cálculos desses índices aqui na aula, mas adianto a vocês que é bem tranquilo de fazer. Eu elaborei para vocês um exemplo explicando como os cálculos são feitos e esse exemplo está disponível nos materiais complementares. Um outro aspecto importante sobre as comunidades está relacionado à ocorrência de interações interespecíficas, ou seja, entre indivíduos de espécies diferentes. Em uma comunidade, duas ou mais populações podem ou não afetar-se mutuamente. Se existe interação entre populações, esta pode ser neutra, benéfica ou adversa. Os principais tipos de interações possíveis estão representados na tabela a seguir. São elas: competição, neutralismo, mutualismo, protocooperação, simbiose, predação, parasitismo, comensalismo e amensalismo. Observem que os zeros indicam uma interação neutra, os sinais positivos indicam uma interação benéfica e os sinais negativos indicam uma interação adversa. Lembrando que na natureza existem exceções, então muitas interações não podem ser classificadas como totalmente benéficas ou totalmente adversas. Na competição, as duas populações se inibem mutuamente. A competição ocorre porque ambas as populações necessitam de um mesmo recurso, que pode ser, no caso, luz, alimento, água, espaço, entre outros, que é pouco abundante ali no ambiente em que elas coexistam. No neutralismo, embora as populações interajam, nenhuma afeta a outra. É provável que o verdadeiro neutralismo seja muito raro ou inexistente, já que provavelmente existem interações indiretas entre todas as populações de uma dada comunidade. As interações duplamente benéficas podem ser os chamados mutualismo, protocooperação e simbiose. A diferença entre essas interações está relacionada à sua obrigatoriedade ou não para a sobrevivência de uma ou de ambas as populações. A protocooperação é uma interação que beneficia ambas as espécies, mas não é uma interação indispensável para a sobrevivência de ambas. Podemos citar como exemplo os caranguejos e anêmonas, que são invertebrados aquáticos. As anêmonas crescem no dorso dos caranguejos, proporcionando-lhes camuflagem e proteção, e em contrapartida são transportadas e aproveitam partículas de alimento quando os caranguejos capturam suas presas. O
mutualismo é uma interação obrigatória, mas que não precisa envolver uma associação física próxima. Por exemplo, muitas plantas, né, dependem de animais para dispersar suas sementes, oferecendo ao animal dispersor uma recompensa na forma de frutos comestíveis. Quando ocorre uma associação física entre dois organismos mutualistas, esta interação é chamada de simbiose. Um exemplo muito comum de simbiose é a associação entre alguns fungos e algas, dando origem aos links. A predação ocorre quando uma população afeta a outra de modo adverso, mas se beneficia dessa interação. Podemos citar como exemplo leões, né, que se alimentam de antílopes. Vale ressaltar que os predadores removem indivíduos da população de presas à medida que os consomem. Geralmente, a predação ocorre mediante o consumo de uma presa, em parte ou inteiramente. Entretanto, a predação também pode ser benéfica para a população predada, por exemplo, para a manutenção da densidade populacional da presa, evitando a sua superpopulação e competição entre os indivíduos da mesma espécie. O parasitismo é muito semelhante à predação, exceto pelo fato de que o hospedeiro normalmente não é eliminado completamente, podendo ser explorado durante um certo período de tempo. Podemos citar como exemplo, né, o gado e o carrapato, né, e lombrigas e vermes que parasitam aí o ser humano. Os herbívoros também atuam como parasitas quando consomem tecidos vivos das plantas sem matá-las. Quando uma população se beneficia enquanto a outra não recebe nenhum efeito, a relação é chamada de comensalismo. Podemos citar como exemplo as hienas que ficam à espreita da caça dos leões. Quando os leões terminam de se alimentar, as hienas aproveitam-se, né, das sobras da caça sem prejudicar os leões. Já no amensalismo, uma população é afetada de modo adverso por outra, mas esta última não é beneficiada e nem prejudicada. Um exemplo dessa interação é a que ocorre entre fungos produtores de penicilina, né, que afetam adversamente muitos organismos, como por exemplo bactérias, né, e algum desses organismos afetados eles podem refletir em um benefício para o fungo, mas outros podem resultar em nenhum benefício ou prejuízo imediato para o fungo. Agora nós vamos falar um pouco sobre sucessão ecológica. Sabe-se que os seres vivos presentes em um ambiente são influenciados pelo meio em que vivem. Porém, é importante destacar que estes mesmos seres vivos podem lentamente provocar pequenas alterações locais que modificam o ambiente em que eles estão inseridos, criando novas condições para que outros organismos também possam se estabelecer naquele mesmo ambiente. Ao longo do tempo, as comunidades presentes naquele local podem ser modificadas em sucessivas transformações, até que se estabeleça uma comunidade estável e autorregulada e que não sofre alterações. Este conjunto de transformações é chamado de sucessão ecológica. Ao longo de uma sucessão ecológica, podemos definir 3 estágios. Me acompanhe no slide. O estágio inicial compreende os organismos pioneiros, que são pequenos, simples e resistentes. Os mais comuns são os líquens, musgos, gramíneas e insetos. Estes organismos são bastante resistentes às condições climáticas, apresentam grande produtividade primária líquida, né, uma vez que a sua taxa de fotossíntese é muito superior à de respiração, restando um saldo positivo onde produzem mais matéria orgânica do que utilizam.
Então, eles possuem a capacidade de alteração do ambiente, né, ou do substrato, tornando favorável para a instalação de outras espécies. Um outro estágio é o intermediário, que compreende organismos que começam a se instalar após os pioneiros terem preparado o ambiente. Esses organismos compreendem a vegetação arbustiva e herbácea. Essas plantas possuem um porte um pouco maior que os organismos pioneiros e assim promovem um sombreamento no solo, permitindo a intensificação da umidade e melhorando as condições de vida. Por serem um pouco maiores, apresentam também uma produção primária líquida um pouco menor que a dos pioneiros, uma vez que gastam mais matéria orgânica para a sua homeostase e crescimento. O desenvolvimento deste estágio vai avançando até que atinge o clímax. Sendo assim, as comunidades presentes naquele ambiente já não se modificam ao longo do tempo, permanecendo, portanto, estáveis. Em geral, as comunidades clímax apresentam grande biomassa. Assim, sua produtividade líquida é baixa, apesar das altas taxas de fotossíntese, pois o gasto energético dos seres desse ambiente é proporcional ao seu tamanho. E geralmente apresentam grande diversidade de espécies, nichos e relações ecológicas. Ao longo da sucessão ecológica, há uma tendência geral da biodiversidade aumentar, tanto em termos de riqueza como em termos de equitatividade, né, que seria aí a uniformidade das espécies. A continuidade ou não deste aumento de biodiversidade irá depender de vários fatores, como a continuidade do acréscimo, né, de nichos potenciais e o aumento da competição e de interações negativas entre as espécies da comunidade. A sucessão ecológica apresenta dois padrões, a sucessão primária e a sucessão secundária. A sucessão primária descreve o processo de ocupação inicial de um ambiente ou substrato nunca antes habitado por nenhum outro ser vivo. Já a sucessão secundária consiste na recolonização de ambientes ou substratos anteriormente habitados. Vamos compreender isso melhor com os exemplos a seguir. Um exemplo de sucessão primária seria a colonização de superfícies de rochas por líquenes. Estes liberam substâncias que dissolvem ou fragmentam a rocha, alterando o substrato e permitindo a instalação de outras espécies. Esse seria o estágio inicial da sucessão. Ao longo do tempo, espécies pioneiras se instalariam naquele ambiente, avançando para o estágio intermediário. O desenvolvimento desse estágio, vai avançando até que atinge o clímax. Sendo assim, as comunidades presentes naquele ambiente já não se modificam ao longo do tempo, permanecendo estáveis. A maior parte dos padrões de sucessão observados na natureza referem-se à sucessão secundária. São exemplos de locais que sofrem sucessão secundária, áreas destruídas por queimadas ou desmatamento e campos de cultivo abandonados. A sucessão secundária depende de uma série de fatores, como a presença de vegetação remanescente, o banco de sementes no solo, a rebrota de espécies arbustivas arbóreas, a proximidade de fontes de sementes e a intensidade e redução do distúrbio. Assim, cada área degradada apresentará uma dinâmica sucessional específica. Em um campo de cultivo abandonado, por exemplo, o solo já formado possui alguns nutrientes disponíveis que fornecem o estabelecimento de novas espécies vegetais. Primeiramente, as espécies pioneiras favorecem o desenvolvimento de gramíneas e arbustos, que, por sua vez, vão sendo substituídos gradativamente por uma vegetação de maior porte, até que se atinja a comunidade clímax, com a formação de uma floresta semelhante àquela que havia sido destruída.
É importante ressaltar que as sucessões ecológicas também ocorrem no ambiente em consequência dos eventos naturais. No bioma cerrado, por exemplo, a sucessão ecológica se alterna, né, em função das queimadas naturais, recompondo aí sazonalmente a fitofisionomia desse bioma. Resumindo a aula dessa semana, nós vimos que as populações, né, que correspondem ao conjunto de organismos da mesma espécie e que vivem em uma mesma área ao mesmo tempo, apresentam alguns atributos que estão restritos a este nível de organização, tais como tamanho da população, densidade populacional, natalidade, mortalidade, fecundidade, taxa de crescimento populacional, entre outros. Falamos também sobre as comunidades, né, que correspondem ao conjunto de populações de diferentes espécies que vivem em um determinado local e que interagem entre si. Assim como as populações, as comunidades também apresentam alguns atributos específicos, tais como a riqueza de espécies, a equitatividade e a diversidade de espécies. Falamos também sobre um outro fator importante das comunidades, que são as relações ecológicas entre as espécies. Falamos também sobre sucessão ecológica, né, que diz respeito à variação da composição da comunidade ao longo do tempo e que geralmente está relacionada à substituição de espécies. Vimos que o padrão de sucessão primária ocorre em locais nunca antes habitados e que o padrão de sucessão secundária acontece em locais habitados, porém alterados. Né? Lembrando que essa alteração pode ser antrópica ou natural. Chegamos ao fim da nossa terceira semana de estudos. Eu agradeço a vocês pela atenção. Peço que participe do terceiro fórum de discussão, que já está disponível na sala da disciplina. E caso tenha alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo por meio da plataforma. Um abraço a todos e até mais.